Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao Movimento Consciência Hebraica. E hoje no nosso Consciência Hebraica, dia especial, dia de o amanhecer da consciência hebraica. Nós estamos no capítulo 7 da história de Jacó, Raquel, Bila e Zilpa, a formação das 12 tribos de Israel. É o nosso episódio de número 67. E a data é 8 de dezembro de 2021. Queria desejar boas-vindas para você e falar assim, se você tem seguido o nosso canal, principalmente esse estudo de número 67, pegue o 66, porque nós estamos falando de um símbolo lindo sobre Raquel, esposa de Jacó, simbolizando a criação, Deus tendo uma esposa, e essa esposa sendo a criação, conjunto do universo criado, de todas as coisas criadas, com o objetivo de que Gênesis 1:26 seja realizado, ou seja, façamos um ser à nossa imagem e semelhança. E isso diz respeito a mim e a você com uma profundidade maravilhosa, com sentido, com missão, com propósito, com direção, com valor, com virtude. Aquilo que fundamentou, ou que deveria ter fundamentado toda a civilização do Oriente Médio até o Ocidente, ou seja, essa dimensão gigantesca, maravilhosa de um propósito cósmico, harmônico, sublime, que a mente do Messias hebreu, Yeshua HaMashiach, ou Jesus, traduziu para nós de uma maneira maravilhosa. Então nós estamos nesse momento. Vamos entrar, se não ainda hoje, no nosso próximo episódio, no mistério do símbolo de Esaú, ou dos Edomitas, do povo de Edom, que vai acompanhar até o Apocalipse. Então, assim, não perca, estamos num momento empolgante. E o nosso canal, você sabe, é um canal que não é pastelaria, não é aquela coisa de frito na hora. É para quem gosta de pegar o seu caderno, pegar a sua Bíblia, estudar, comparar as passagens, meditar. Nós fazemos normalmente 50 minutos de curso, Então não é para quem gosta de coisa mais superficial. Nós aqui estamos fazendo à vontade de maneira profunda. Então vamos lá, vamos ao nosso episódio de hoje, de O Amanhecer da Consciência Hebraica. Aqui nos ventos do nosso consciência, a gente sempre fala um pouquinho. Consciência Hebraica por quê? Consciência Hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana, sem a influência greco-romana, o máximo possível. Venha com a gente nesse curso, veremos o início de todas as coisas. Desejamos a você uma boa viagem, oferecemos o nosso jato para que você caminhe nessa visão cósmica. O que compreendemos de mais importante nesse bloco? A gente já tratou disso no primeiro encontro, que iniciou essa série, Edifique um altar em sua vida, aprenderemos essa lição com Jacó. O Deus de Israel, uma essência para todas as circunstâncias. Reprise as promessas de Deus em sua vida, continuamente. O símbolo da morte de Raquel e o seu duplo parto, Benoni e Benjamim. O símbolo de Esaú, os Edomitas, prossegue até o Apocalipse. Bom, esse ponto nós ainda não tínhamos tratado, eu adicionei ele agora e vou explicar ele um pouquinho. Há uma figura da genética de Israel, que é Esaú, que é irmão de Jacó, irmão gêmeo de Jacó, apesar de eles terem diferenças assim, muito fortes na sua formação, das características físicas deles serem muito diferentes, mas eles nascem do mesmo ventre, na mesma hora, e o Esaú, inclusive, sai primeiro, coloca a sua mão para fora primeiro e recebe a primogenitura. E bom, a vida deles caminha, nós vamos ver aí o desenlace desse relacionamento fraterno, às vezes com muitos problemas entre Esaú e Jacó. Mas assim, independente da figura genética, vai emergir uma figura simbólica
de Esaú. Então nós vamos ter que esquecer um pouquinho o personagem de Esaú no sentido de querer julgá-lo, né, de considerar que ele vai ter uma formação ou outra, etc. Não nos cabe julgar nenhuma pessoa em particular, só Deus pode fazer isso, só o Criador. Mas nós vamos pegar o símbolo que emerge dele, né? Independente do destino pessoal dele, ele acabou representando uma mentalidade no planeta Terra, uma mentalidade arquetípica, né? Da mesma maneira que Caim representa o arquétipo Caim, representa uma estrutura de funcionamento, de opções, de arbítrio, de escolhas, de consciência no planeta. Da mesma forma, Esaú, ele também vai ser um arquétipo Edom, né? Um arquétipo Esaú. O arquétipo Edom seria melhor dizer, porque é o que ele vai acabar representando, né? Edom significa vermelho, e ele vai estar representando essa qualidade anticrística, essa qualidade opositora, isso tanto nas instituições humanas, né? Porque infelizmente nós vemos que as grandes instituições da nossa sociedade não são crísticas, não têm objetivos crísticos, não têm a proposta da espiritualidade, da divindade na sua ênfase. Tem uma proposta normalmente horizontal, que busca atingir coisas imediatas, resultados práticos, né? E que não está nem aí com a questão da dimensionalidade mais profunda da vida. Então, instituições humanas, de modo geral, famílias, muitas vezes representam esse arquétipo, família onde todos os indivíduos não se importam minimamente com nada de mais profundo na vida, né? Na dimensão da realização cósmica do ser, da divindade no seu contexto, e indivíduos, instituições humanas, conjuntos da sociedade que fazem parte desse arquétipo, ou seja, serão opositoras, caminharão no sentido contrário da vida, do propósito da vida, do sentido da vida, da realização da vida, daquilo que a vida propõe para a espécie humana, para o gênero humano. E vão se considerar corretos, vão se considerar sábios. Na verdade, os que têm qualquer submissão a uma missão, né, uma submissão, ou seja, que compreendem uma missão mais profunda e transcendente do universo, para eles são pessoas que vão só atrapalhar a construção de uma sociedade que eles chamam de mais livre, mais progressista, mais libertária, e que deveria se desamarrar de todas essas cadeias que para eles consideram cadeias da dimensão da espiritualidade. Então, o símbolo de Esaú, né, os edomitas, o arquétipo Edom, ele vai ser lançado nesse momento da história hebraica e vai até o Apocalipse, né? De novo, não como indivíduo, mas como uma estrutura social, política, econômica, de instituições da sociedade, de famílias e de indivíduos que têm essa franca oposição à realização da divindade, a uma submissão da divindade. Lembrem-se, Esaú nasceu privilegiado, nasceu com uma vocação até maior do que a de Jacó. Foi dado a ele gratuitamente a posição de primogênito. Foi dado um propósito, uma missão, um sentido, uma estrutura de família onde ele poderia ter exercido isso. Ele troca tudo por um prato de lentilha, ou seja, um interesse imediato, a satisfação de uma necessidade temporal, instintiva, imediata, que ele estava tendo e que tinha que ser atendida a qualquer custo. E este é o sentido destas instituições, famílias ou indivíduos que eu estou aqui colocando para você. Eles caminham exatamente nessa direção única da satisfação imediata, temporal, circunstancial dos seus propósitos de vida, dos seus objetivos. Que Deus nos livre deles, né? Estarem no comando da nossa vida e etc. Mas eles acabam prevalecendo. É isso que nós vamos ver, mas, enfim,
tem muito elemento que vai estar contido aqui. Então, voltando à nossa descrição, o símbolo de Esaú, o arquétipo de Edom, os edomitas, prossegue até o Apocalipse. O fim anunciado desde o princípio, as várias relações de Gênesis e Apocalipse, que a gente está vendo aqui no estudo, né, todo momento, e leremos as Escrituras como uma composição de mão única, que é surpreendente, fantástico e que eleva espiritualmente a nossa vida. Então, vamos lá. Nós estávamos em um momento assim muito forte, né? Nós buscamos um texto lá em Isaías, lemos esse texto onde as Escrituras apresentam a esposa de Deus como sendo a criação. Nós estamos ligando esse símbolo com Raquel, a esposa de Jacó que morre no parto e que dá à luz a um filho. Ela quer pôr o nome de Benoni, que significa filho da aflição, da angústia, da tristeza, né, do desatino. E Jacó muda o nome para Benjamim, filho da alegria, da felicidade, da realização, do propósito, né? Então nós pegamos a Raquel como símbolo de um parto cósmico que ocorrerá. O Apocalipse descreve um verdadeiro parto cósmico, onde duas nações serão geradas. A nação arquétipo Edom, arquétipo Caim, homens, seres presos ao tempo, porque optaram pelo seu arbítrio em viver uma estrutura somente ligada ao tempo, e que, portanto, então, quando for retirado o tempo, eles serão consumidos, desaparecidos. E o arquétipo crístico, o arquétipo de Yeshua, o arquétipo de Melquisedeque, o arquétipo de Abraão, de Noé, desses homens que fundamentaram uma visão realizadora, uma visão cósmica, uma visão profunda que atrai alguns seres humanos, né, que apaixona alguns seres humanos, que colocam isso como alvo principal da sua existência e que colocam todas as outras coisas da sua vida a serviço disso. Bens, patrimônio, filhos, casamento, tudo que está, sua formação cultural, tudo isso é colocado a serviço dessa grande realização. Tudo fica bom, tudo fica temperado, tudo fica gostoso, mas nenhuma coisa com finalidade nela própria. Todas a serviço da grande realização. Lembrando bem Jesus, né, que diz: Marta, Marta, por que estás preocupada e ansiosa com tantas coisas? Só uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual nunca lhe será tirada. Então, nós estávamos mostrando a passagem de Isaías. Então, se você não assistiu, volte lá no nosso canal, o YouTube Consciência Hebraica, ou Telegram Consciência Hebraica, pega o episódio anterior antes de ver esse, para você pegar o contexto. Então vamos lá, nós agora estamos vendo um texto em Romanos, ou seja, nós vamos ver Paulo tratando da mesma maneira o mesmo símbolo que Isaías toma e o mesmo símbolo que nós encontramos em Raquel. Então eu vou ler rapidamente o capítulo e depois nós voltamos para ver versículo a versículo. Romanos 8:18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criação será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então vamos pegar aqui o nosso contexto desde o início. Algumas traduções trazem a versão da tradução de criação e às vezes trocam a palavra por criatura, né? Então, o sentido espiritual mais correto é criação. Claro que a criação ela é uma criatura de Deus, né? Ela é produzida pelo Criador.
Mas o ideal é criador produz a criação. Então, na linguagem mais moderna, com I, né? Criação na linguagem mais profunda, né? Espiritual, essencial, que é quando o criador da essência gera uma existência, né? E a criação com I seria quando um criador de gado cria de uma existência outra existência, né? Então, muitas vezes nós usamos a palavra criação para manter esse sentido vivo que já não mais é usado. Então vamos agora para o texto de Paulo, onde ele vai dar o mesmo sentido que Isaías depreendeu em Isaías 66, da criação como esposa de Deus. Paulo dá esse mesmo sentido e que nós vemos na explicação da esposa de Jacó, Raquel, que também tem esse simbolismo. Inclusive ela morre no parto, ou seja, a criação não é permanente. Quem acompanha os nossos estudos aqui já ouviu falar na descriação. Assim como houve uma criação, como ela é envolvida no tempo, a criação aqui não pode ser permanente pela própria estrutura dela. Então, ela é temporal e ela vai morrer no parto. O que é esse parto, né? Adiantando para você algumas linhas. Ora, o parto é a batalha, é a grande batalha final, onde o anticristo acaba vencendo os crísticos na terra, né? E ele depois aparentemente tem a vitória final e soberania, mas começam a haver um balanço em todo o universo, começa a haver um rompimento das estruturas fundamentais do cosmos e ocorre então o desfazimento da Terra e de 15 bilhões de anos-luz de matéria cósmica. De uma forma ou de outra ela é descriada e este é o parto. E a próxima etapa é o chamado dia da ressurreição dos mortos, né? Como não há mais universo, não é ré para trás, não é ressurreição, porque não vai ter mais corpo de carbono, corpo aqui do planeta Terra, com esse formato, etc. Né? É uma etapa já de evolução do próprio cosmos. Então ocorre a descriação e o dia da nova geração, né? Duas nações são geradas, uma nação dos crísticos, que tem o arquétipo de Melquisedeque, que tem o arquétipo da geração dos filhos de Deus, e o arquétipo daqueles que escolheram o tempo para ser o pai, para serem gerados por ele. Então, acaba havendo esse parto duplo dos Benoni, que são os filhos do tempo, e dos Benjamim, que são os filhos do Eterno. Então, aquele parto de Raquel, ele simboliza esses dois movimentos. Então, vamos agora para o texto de Paulo, onde ele explica isso. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha, a primeira parte a se destacar aqui é a clareza de Paulo com referência a um propósito, né? Isso é uma marca fundamental que deve existir na nossa vida. Quando Paulo fala, porque para mim tenho por certo, né, ele está tendo uma clareza de visão. De onde vem essa clareza? Essa clareza vem da visão de Gênesis a Apocalipse. Essa clareza vem das Escrituras, né? Claro, Paulo ainda não tinha o Apocalipse escrito, os evangelhos estavam sendo produzidos, havia textos começando a circular, enfim. Mas ele tem todas as Escrituras já escritas, até Malaquias, e a visitação, a presença do Ruach Kadosh, do Espírito Santo, que dá então direção para ele, né? Que dá visão para ele de como essas coisas ocorrerão. Então a primeira coisa é, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente, então, de onde vêm essas aflições? Por que as aflições estão aí? Bom, um universo formado de natureza celestial e abissal, todos os planos envolvidos nessa estrutura, tá? Então, plano mineral, vegetal, animal e hominal, cercado dessa mescla, deste gradiente abissal celestial.
nós, com 4 faculdades, físico, emocional, mental e espiritual, mesclados por essas 2 plantas, joio e trigo, uma sociedade toda formada principalmente pela predominância do joio, por falta de consciência espiritual, bom, só pode culminar em aflições, né? Por isso que Jesus diz para nós, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vencerão. Então, problemas de família, problemas de manutenção, problemas na convivência de comunidades, que mesmo que se reúnem para buscar o sagrado, né? Comunidades espirituais, de discípulos de Jesus, vão enfrentar todos os tipos de problema. Se você passou por algum efeito paraíso aí, né? Que eu chamo o efeito quando a pessoa se converte recentemente, ela acha que está no céu, que a igreja é o céu, que os irmãos, né, os discípulos ali de Jesus que frequentam são todos irmãos, que não haverá problemas. Se você está nesse efeito paraíso, se prepare, que a montanha-russa vai continuar, né? Então, no mundo tereis aflições. Paulo diz, olha, para mim tenho por certo, as aflições desse tempo presente não são para comparar, não tem comparação com a glória que em nós há de ser revelada, né? Então, nós já explicamos aqui para você no nosso curso o que é a glória de Deus. A glória de Deus é o cumprimento de Gênesis 1:26. Então, qual é a glória de Deus? Formar o homem à sua imagem e semelhança. Em outra figura arquitetônica, construir um templo vivo para a habitação da suprema divindade. Numa figura sexual, numa figura romântica, né? Preparar a noiva para o Cordeiro, para Cristo, para o Messias, a noiva sendo o conjunto das nossas almas, né? Então, todos esses são símbolos espirituais sintetizados em Gênesis 1:26, façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Então, o que é a glória quando você lê o texto de Paulo aqui? Glória, ou seja, o homem ser gerado em nós. Mas nós já não somos filhos de Deus? Olha, nós somos potencialmente, né? Há um potencial em nós, mas atualmente nós somos? Não. E é o que Paulo vai dizer aqui, ó. Esta glória de filhos de Deus, ela será revelada em nós, há de ser revelada. Então, ela já tem revelação? Ah, mas eu já recebi o Espírito do Messias, então ela já está revelada em mim? Não. Ela está revelada em potencial, sim, você é templo de habitação do Espírito Santo, do Messias, o Ruach Kadosh. Mas você ainda vai morrer na condição animal nominal, alma vivente, e aí sim, você será gerado novo, depois da descriação, depois do parto, você será gerado novo como ômega, na qualidade do próprio Senhor Jesus, semelhante a Ele, né? Na qualidade hominal, não mais alma vivente, mas espírito vivificante ômega. Essa é a classificação que as Escrituras nos dão. Lá em Adão, animal, hominal, alfa, alma vivente, né? Então, primeira condição, Jesus é o primeiro a colocar o pé nessa qualidade de uma nova classificação de evolução. Ele já é o hominal, ômega, espírito vivificante. Então, é o que nós todos nos tornaremos. Espero que você esteja conosco, todos estejamos juntos nessa realização. Então, essa glória há de ser revelada em nós. Ainda não está. E ele então diz, porque a ardente expectação da criação espera essa manifestação dos filhos de Deus. Olha, ele vai colocar um sentimento humano em todo o universo, né? Ele diz, olha, como há um propósito para o universo, há um sentido, há uma direção, há um pulsar, né? O universo foi criado com uma finalidade de gerar um ser à imagem e semelhança da divindade eterna. Então, ele pulsa nas suas entranhas, ele tem uma ardente expectação de que produza isso. Você fala, mas não tem a parte abissal do universo? Ele também tem expectação? Olha, revelar esse mistério para você. Na verdade, tudo converge para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo trabalha. As trevas estão trabalhando para os filhos de Deus também.
Evidentemente, isso é da perspectiva do Criador. Nós não vamos fazer aliança com as trevas porque ela está fazendo oposição à nossa formação. Esse é o papel dela. Mas o papel dela está dentro do projeto. Não é a revelia do Criador nem contra ele. Ele mesmo proporcionou isso. Então, porque a ardente expectação de toda a criação, ela espera, porque ainda não está, mas um dia será manifesto. A manifestação de quem? Dos filhos de Deus, lá em Gênesis 1:26, cumprindo isso. Quando é que isso vai se dar? Ora, quando houver a descriação, morte de Raquel, parto dela, e quando houver o dia da ressurreição dos mortos, já não ré para trás, mas da nova geração. Não dá para usar a palavra ressurreição. Como, por exemplo, para Jesus. Não podemos dizer que Jesus ressuscitou, porque ele não foi para trás. Lázaro ressuscitou, que depois ele morre, ele continua na mesma condição. Jesus é gerado novo, né? Esse é o termo exato, o termo correto. Ok? Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Olha, aqui você vai precisar estudar muitas passagens que nós lemos e vamos lançar um curso daqui a pouco, que é os fundamentos da consciência hebraica. Ali um dos temas vai ser a origem das trevas, a formação do mal, né? Mostra aqui que a criação ficou sujeita à vaidade. O que é vaidade? Né? É aquilo que é transitório, aquilo que está no tempo, aquilo que é passageiro, isso é vaidade, aquilo que não permanece como propósito realizador do Criador, né? E a criação ficou sujeita à vaidade não porque ela tomou alguma decisão, nenhuma criatura tomou decisão de ficar contra o Criador, né? Eu sei, você vai me falar, tem a história da queda, que havia um anjo bom que traiu Deus. Bom, essa é uma versão, o cristianismo em grande parte aceita isso, mas a consciência hebraica, se você ler de Gênesis a Apocalipse, não é isso, não há um Criador traído, não há nada, é uma visão superficial, né? Primária, inicial, mas ela não resiste a uma visão mais profunda. Então, quem é aquele que sujeitou a criação à vaidade, ao tempo, às trevas? Foi o próprio Criador. Então, quando ele diz aqui, porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a criação ao tempo, à vaidade e às trevas? O Criador. E agora ele vai explicar o porquê. O Criador fez isso sem nenhuma esperança, sem nenhum propósito, porque foi vencido por um anjo? Não. O Criador sabia exatamente o que precisava e ele tinha uma esperança. A esperança do Criador é que também a própria criação será libertada da servidão da corrupção, a qual ela foi submetida por ele. E como resultado final, ela trará luz, ela dará luz àqueles que serão libertos, livres, e que serão a glória de Deus. Serão a glória porque serão filhos de Deus. Então, a criação será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Este é Paulo, né? Enxergando a criação como esposa geradora de Deus, sujeita à vaidade porque o próprio Criador a sujeitou, mas com uma visão profunda, necessária, de todo esse processo para gerar um ser à sua imagem e semelhança. E olha o que ele revela aqui no último verso. Porque sabemos, espero que agora você também saiba, junto comigo, junto com Paulo, que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então aqui, olha, maravilhosamente ligado com o texto de Isaías, né? Se você buscar lá o nosso capítulo anterior, você vai ver Isaías descrevendo essa criação com dores de parto, e Paulo diz, olha, Isaías nos revela que antes dela dar a luz aos filhos, ela deu a luz a um filho, que foi o Senhor Jesus, o Messias. Ele já foi gerado à imagem e semelhança de Deus. E agora a criação continua grávida. Como Raquel estava grávida,
indo para a terra prometida, né? Que é aonde a direção pela qual nós estamos indo. A criação vai nessa direção. E ela poderia gerar todos os seus filhos à imagem e semelhança de Deus. Mas entra aí a questão do escolha, do arbítrio, da consciência, da atitude, da decisão. E pessoas escolhem não entrar em harmonia, não entrar em submissão, não entrar nessa esfera do Criador, né? E, infelizmente, acabam tomando caminhos independentes que vai culminar na morte, né? Não há alternativa, que não é vida, é morte. Então sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Então Paulo revela a criação como esposa de Deus, ela é que vai ser liberta da corrupção, ela é que vai gerar os filhos de Deus numa liberdade gloriosa, inimaginável por nós, evolutivamente fantástica, né? Bom, nós vamos agora continuar no nosso texto, avançando, e voltamos lá para Gênesis 35, que é exatamente onde nós buscamos a imagem de Raquel morrendo, gerando Benjamim, que é chamado de Benoni, e que nós temos explicado a simbologia. Então nós vamos retomar agora e vamos caminhar no sentido do mistério de Edom, dos edomitas, que vai ser um símbolo apocalíptico que nós precisamos dominar. Então aqui no texto está escrito: os filhos de Raquel, José e Benjamim, Gênesis 35, 24, né? Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali, os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. E Jacó veio a seu pai Isaque, a Manre, a Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos, e Isaque expirou e morreu e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Então nós vamos comentar algumas partes desse texto muito interessantes, maravilhosas, e prosseguimos para Edom. Então você percebe aqui no texto, né, a história que Jacó vai costurando novamente, sendo levado por Deus, né? Ele vai até o seu pai Isaque. Essa região de Hebron é que dá nome a Abraão, o hebreu, e hebraico virá dessa região, da qual Abraão, obedecendo a Deus, se estabelece. E aí nós temos a tríade Abraão, Isaque e Jacó, formando esse símbolo maravilhoso da tríade hebraica. E Jacó, como verbo, né, vai simbolizar o verbo de Deus, vai dar origem às 12 tribos, e dentre elas a tribo de Judá, da qual vai proceder o Messias, Yeshua HaMashiach. E aqui então Isaque está no final dos seus dias, 180 anos, e há uma coisa linda aqui na morte de Isaque, né? Isaque expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho. Então só envelhece quem vive bastante, quem tem plenitude. E aqui fala que ele foi um homem farto de dias, ou seja, ele viveu toda a vida que precisava, queria e devia viver. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Nós vemos aí a harmonia de Esaú e Jacó, a concordância deles, juntos do sepultamento do pai. Jacó, Esaú, seus filhos o sepultaram. Olha, o que dizer, né, a respeito de uma vida vivida plenamente, né? Nós vimos isso em Abraão, vimos isso em Isaque, vamos ver isso em Jacó. Homens que enxergaram um grande propósito, foram chamados pela voz da divindade, atenderam a esse chamado, se submeteram, entraram em Islã, né, entraram em submissão a essa grande visão da divindade. Tiveram uma vida plena, realizadas
em obediência, servindo ao Criador, viveram os seus dias de maneira plena, não tiveram uma morte antecipada. As Escrituras falam que você pode antecipar a tua morte por irracionalidades, por falta de visão da vida, por falta de sabedoria. Não, eles vivem a vida em plenitude, realizam o seu propósito, ficam fartos de dias, ou seja, viveram todos os dias que era necessário serem vividos. E então Isaac parte, é sepultado pelos irmãos, que estão em harmonia ali, né, venceram todos os grandes desafios. Por isso que eu não quis estender um julgamento à pessoa de Esaú, né? Mas ele emerge como um símbolo e os descendentes dele vão vivenciar isso. Eu vou explicar agora para vocês, nós vamos entrar um pouco, dar uma entrada no arquétipo Esaú. Então, estamos aqui na genética crística, né? Vendo a formação do Messias. A nossa história agora é a formação das 12 tribos de Israel. Vamos agora para Gênesis 36, ler esse texto sobre Esaú. Aqui trata bastante sobre Esaú, é porque as Escrituras estão querendo lançar esse arquétipo. Estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres, filhas de Canaã, a Ada, filha de Elon, o Eteu, a Olibama, filha de Aná, filha de Zibeão, o Eveu. E continuam os versos aí, eu cortei, né, coloquei agora as passagens mais fundamentais, depois você pode ler o texto todo, que citam vários nomes. Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as almas da sua casa, seu gado, todos os seus animais e todos os seus bens, que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. E esses são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Bela, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E aí seguem-se vários versículos, eu abreviei, você pode ler depois, para destacar aqui o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Esses são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Esse é Esaú, pai de Edom. Aqui então, vamos agora ler os destaques aqui desse texto, né? No começo é dito que Esaú é Edom, ao final é dizendo Esaú é pai de Edom, ou seja, os edomitas vão ser gerados a partir da vida de Esaú, toda uma nação vai surgir, e infelizmente essa nação em muito será opositora ao povo hebreu, ao povo de Israel, e vai emergir então este símbolo de Edom, dos edomitas, como as nações anticrísticas da terra, que se opõem ao Criador. Esse arquétipo que aparece em indivíduos, em famílias e em instituições da nossa sociedade que são contrárias ao propósito do Criador. Então aqui, Esaú toma das mulheres filhas de Canaã, né? Então a gente vê a diferença de Jacó para Esaú, porque ele obedece a Deus, vai buscar uma mulher apropriada da descendência da sua mãe, né? Seguindo a ordem de Deus. Então aqui já começam tópicos, né? Que são de cultura, que são de obediência, né? Então, evidentemente, se você é uma pessoa criada pelas instituições humanas horizontais, você não está nem aí com quem você vai casar, o que vai significar o casamento para você. Você está só interessado naquele fato romântico de encontrar alguém que te apoie, reforce os teus conteúdos e você casa e pronto. Não há um princípio mais profundo para você encontrar uma mulher, né? Nós estamos nessa fase do casamento romântico, né? Então você encontra alguém ali, a pessoa, normalmente existem muitos interesses ligados no casamento, né?
pessoas se comportam de uma determinada maneira para conquistar determinadas pessoas por determinado tempo. Ninguém sabe nem se aprofunda direito no que é, no seu sentido, no seu propósito de vida, o que quer realizar. Você não casa com um propósito, com uma missão, com um sentido, com uma direção. Nada disso é presente, né? É apenas sensualidade, circunstâncias, beleza, condições financeiras, interesses de outros tipos. E famílias são formadas assim. Esse é o nosso sistema atual, né? E é o que representa aqui em Adão. Quando ele destaca aqui, ó, as filhas de Canaã, que ele vai buscar, esse descompromisso, essa falta de direção. Você fala, mas então qual que é a direção correta, né? Bom, a direção correta começa com a tua própria vida, né? Quais são os valores? Qual que é o teu objetivo de vida? E o teu objetivo de vida aponta para um Deus, para uma divindade? O que ela fala acerca do teu comportamento sexual, do teu comportamento social, a respeito da finalidade, o que você estuda, o que você lê, como você lida com seus impulsos, como você trabalha a tua natureza, o que você alinha como direção e sentido de vida. O casamento começa aí, né? Agora, se você não tem eira nem beira, se você está tomando qualquer ônibus porque você não sabe para onde vai, se você não tem sentido, se você olha para as suas faculdades físico, mental, emocional e espiritual, não as distingue, não se aprofunda nelas, o casamento vai ser feito pelo quê? Por circunstancialidades aí da vida, e não vai ter direção alguma espiritual. Se você propõe uma vida espiritual, se você entra em comunhão com o sagrado, se você elege um Deus, se você constrói valores fundamentados nesse Deus, ele vai te dar uma direção. Você vai querer alguém para caminhar com você que tem esse mesmo propósito, esse mesmo sentido, essa mesma direção, e que reúna outras qualidades humanas que, claro, evidentemente, não estou dizendo aqui que não deva haver interesse, desejo, atração física, sexual. Estou dizendo que elas devem estar dentro de um contexto maior. Se elas em si forem o contexto, meu amigo, você vai estar no arquétipo de Esaú, vai estar no arquétipo Edom. Você vai casar com uma mulher dentro desse arquétipo. Vai dar certo? Ora, tudo é uma aventura, né? A possibilidade de dar errado é grande, porque você não seguiu aqui o arquétipo Jacó, né? A relação que Jacó obedeceu, foi buscar esposa dentro de um contexto, de uma direção da divindade. Mas fique à vontade, você vai analisar e ver o que é melhor, né? A outra parte aqui destacada, assim, que havia adquirido na terra de Canaã e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Então, porque os bens deles eram muitos. Olha, não fala exatamente aqui o que é que aconteceu, não fala mais de briga entre eles dois, né? Mas Esaú decide se mudar. Então, assim, não sabemos se ele olhou uma terra lá que ele teve mais interesse, né? Depois nós vamos ver para onde ele vai. Parece que é uma região muito rica em cobre, e eles vão se tornar especialistas na moldagem disso, enfim. De qualquer maneira, a vida trabalha para que Jacó fique na terra da promissão, porque aquela parte geográfica, ela representa uma promessa de Deus. Evidentemente não estamos falando ali de um pedaço de terra, mas estamos falando da realização cósmica que a Palestina representa, que Jerusalém representa, Sião representa, muitas essas figuras são todas usadas. Então, quando Jacó permanece ali, e não houve disputa, não houve nada, Esaú decide sair, mais uma vez tem uma direção que a pessoa toma da sua própria natureza, e Jacó permanece na direção de Deus, né? É isso que está simbolizando essa mudança de Esaú. Ele sai da terra que havia sido prometida, né? Ele não fica ali, se ficasse teria que se submeter ao seu irmão, né? Vários elementos aí de ego acabam se compondo, porque lembrem-se que o Jacó acaba herdando a primogenitura dele, né? Então ele não entra mais em confusão, mas ele se afasta, porque senão ele teria que estar ali submetido ao primogênito,
E nós sabemos que a primogenitura era muito importante em Israel, porque ela simboliza o Messias. O Messias é o primogênito de Deus. Então, o primogênito recebia tudo em dobro, tinha dupla honra, porque, claro que a qualidade que Jesus tem, nós nunca teremos, ele sempre será o primogênito e nós, irmãos, né? Nós não seremos iguais, idênticos a Jesus, nós seremos a imagem e semelhança de Jesus, teremos a semelhança dele. Ele é único no sentido da sua formação, apesar de ser nosso irmão, né? Como também ele não é a igualdade de Deus, ele não é igual a Deus, né? Deus só há um, Yahvé Elohim Adonai é o único. Ele é a imagem e a semelhança de Deus, e nós somos a imagem e a semelhança dele, né? Então, isso aparece aqui nessa simbologia, né? E aqui ele diz, portanto Esaú habitou na montanha de Seir, e logo após isso diz, Esaú é Edom. Então está dizendo, todas essas decisões estão criando esse arquétipo Edom. Você percebe como o nome Edom é firmado aqui, né? Aí eles dão uma série de relações de reis que vão surgir dessa genética, né? E vai dizer que eles escolhem ter um rei muito antes de Israel. Isso é um fato importante aqui, se você observar, né? Escrito aqui, ó, na terra de Edom, eles já tiveram, e esses são os reis que na terra de Edom reinaram, né? Antes que reinasse rei algum sobre Israel. Então, assim, Israel durante muito tempo teve um grande privilégio de que Deus fosse o seu rei. Depois, por um desvio, eles acabam escolhendo, querem um rei humano, né? E Deus fala das consequências terríveis que teria, e teve mesmo. Mas, durante muito tempo, Deus foi o rei de Israel. E aqui os edomitas não, eles logo querem formar um líder, eles não querem a liderança de Deus. É isso que o texto aqui está querendo dizer, né? Que eles querem uma liderança humana, não querem Deus como seu líder. Né? Isso também é um símbolo lá no final, né? Porque a humanidade vai eleger o anticristo como seu líder, né? Para liderá-la. Ele vai dar o propósito da vida humana e não o Criador, que deveria ser o único a dar esse sentido. Bom, então aqui termina o texto dizendo, né, que segundo as habitações na terra da sua possessão, este é Esaú, pai de Edom. Então, acaba culminando em Esaú sendo aquele do qual procederá todo aquele arquétipo, toda aquela atitude contrária ao Criador, que vai se opor ao Criador. Né? E aí nós vamos ver as consequências disso. Ele vai, durante a história de Israel, ter muitos processos contrários a Israel, e até o Apocalipse ele vai ser representante de uma humanidade que não aceita o Criador, que não se submete ao Criador, que não tem interesse em submissão de espécie alguma, que vai estar fundamentada sobre o seu ego, assentada sobre as suas fezes, ou seja, aquilo que o próprio indivíduo produz, ele quer usar como fundamento para a sua vida, indo contra o Criador, desprezando um Criador. Essa é a mentalidade da maioria das instituições humanas e também dessa grande parte da humanidade que vai ser representada pelo arquétipo Edom. Você também vai ter, deixa eu só lembrar isso bem, esse arquétipo Edom, além de existir fora, e etc., como eu falei, existe dentro de nós. Mesmo nós que somos povo do Cristo, que somos povo de Yahvé Elohim Adonai, nós temos uma natureza arquetípica que é Edom. Tua natureza anticristo, teu joio, é Edom dentro de você. E vai tentar te arrastar para uma vida edomita. Vai te tentar convencer de valores, de uma estrutura de vida edomita. Então fique atento, fora e dentro de você. Edom não é só uma coisa lá dos outros, né? Lá de fora, lá de quem não tem Cristo, não. Edom também
muitas vezes são ações, pensamentos, comportamentos que eu e você temos e que são contrários ao nosso Criador. Então nós precisamos ficar atentos, mediando nós mesmos e não deixando prevalecer em nós o arquétipo Edom, fazendo prevalecer o arquétipo de Melquisedeque, como sacerdotes da ordem de Melquisedeque, discípulos de Yeshua HaMashiach, no qual o Ruach Kadosh, o Espírito do Messias, deveria prevalecer, ou deve prevalecer, ou prevalece na nossa natureza. Esse é o maior desejo sobre você. Não perca, na semana que vem, nós vamos esmiuçar o arquétipo Edom. Você vai conhecer melhor as consequências desse arquétipo, como ele termina e a profecia a respeito dos edomitas. Isso vai nos ligar com o Apocalipse e vai dar uma visão estrutural sobre a humanidade. E aí você está vendo na mídia, nos jornais, você está vendo no entretenimento de modo geral, está vendo nas famílias, né, todo esse desatino de um povo, de nações inteiras, que não estão nem aí com nenhum senso de virtude, de qualidade crística, né, de honestidade, né, a corrupção prevalecendo extremamente nas estruturas humanas, e tudo, os valores sendo completamente perdidos, os sensos de formação familiar, de masculino, de feminino, tudo isso sendo completamente adulterado, a nossa educação cada vez mais imprimindo esses valores completamente aleatórios, voltados unicamente ao egocentrismo humano, e tudo isso vai culminar com o anticristo lá na frente, e nós estamos vendo uma sociedade cada vez mais anticrística, e isso não vai separado por nada nem por ninguém. Só o arbítrio humano poderia mudar isso, essa é a vontade de Deus, mas o homem, infelizmente, o ser humano, parece não querer nada com isso. Tá? Então, nós vamos ficar por aqui. Nós somos o movimento Consciência Hebraica. Nós estamos nas redes do YouTube. Lá tem o canal Consciência Hebraica. Deixe o teu like, faça algum comentário, passe esse vídeo para algum amigo, ajude a divulgar o canal. Temos aí o Telegram, que você entra lá, Consciência Hebraica, todo o material é postado lá, você acessa todo o conteúdo. Temos que melhorar o Instagram e Facebook, mas estamos presentes lá com Consciência Hebraica também. Teave Elohim Adonai, através de Yeshua HaMashiach, nosso Messias, fale profundamente o teu coração, amance o teu ser, possa te deixar em harmonia com o seu espírito, e que a paz, que o Shalom Adonai, que o Salem Aleikum, que a paz do Eterno esteja sobre o teu interior. Até o nosso próximo encontro, não perca, nós vamos entrar em coisas muito profundas e interessantes. Até lá.